Olá, bem-vindos a Bug Me Not, Big Talks for Kids. Meu nome é Tatiana e eu tô tão feliz por ter você comigo. E antes de falar sobre o tema de hoje, eu gostaria muito de agradecer todo o carinho, amor e apoio que eu tenho recebido, tanto pelo Instagram quanto pelo nosso e-mail. Vocês não imaginam quanta alegria trazem para o meu coração, e eu espero retribuir em cada episódio todo esse amor, respeito e confiança. Do fundo do meu coraçãozinho, muito obrigada! Esse é o episódio número 5 e hoje vamos falar sobre raiva. As coisas e situações que me deixam com raiva. Tá tudo bem me sentir assim? Como eu me sinto fisicamente e emocionalmente? Como lidar com esse sentimento quando alguém me machuca ou quando eu machuco alguém? Então, esse é o nosso espaço para abrir o coração, compartilhar, trocar ideias. E para que isso aconteça, a gente tem que ser sincero. Imagina se eu venho aqui e só falo meias verdades. Ou seja, imagina mostrar um lado da história, da vida, de mim, e não mostrar o outro lado. É maravilhoso conversar sobre diversão, animais de estimação e aventuras, mas também é muito importante falar sobre medo, sobre raiva. Sabe por quê? Porque eu aprendi que existem vários sentimentos dentro de mim. Eu não tô feliz o tempo todo e também não tô triste o tempo todo. E às vezes a gente sente mais de uma emoção em uma mesma situação. Hoje, por exemplo, nós recebemos a visita da Mel, a minha filha mais velha, que foi recebida com bolo de laranja com cenoura e pão de queijo. Eva estava tão feliz. Tiramos fotos, demos risada, coração cheio de alegria e também muita saudade da minha família no Brasil. Uma situação, 2 sentimentos. E você? Você também já se sentiu assim? Uma mistura de sentimentos? E às vezes não é tão claro e tão fácil identificar o que eu estou sentindo. Eu já senti vergonha que se tornou raiva. E já fiquei com raiva quando na verdade eu estava frustrada e triste comigo mesma. A Geórgia foi o primeiro estado dos Estados Unidos que eu morei. E nessa época eu não tinha um nível de inglês bom que eu conseguia me comunicar, conversar com as pessoas com facilidade. O meu primeiro trabalho foi como voluntária da Cruz Vermelha. Tenho muito orgulho disso. Eu trabalhava no hospital, dentro de uma base militar. Basicamente, eu ajudava as enfermeiras e os médicos, encaminhando os pacientes para a sala de atendimento, preparando ou limpando as salas, inserindo informações no sistema ou guardando informações dos pacientes no computador. E deixa eu te falar uma coisa sobre mim. Tudo que eu faço na vida, eu faço com muito gosto, com muito orgulho e com um sorrisão no rosto. Eu não exercia muitas atividades no hospital, mas tudo que eu fazia com muito amor. Um dia eu acompanhei um casal de idosos à sala de atendimento. A senhora era muito sorridente e adorava conversar. O marido dela era mais calado. Enquanto eu preparava a sala, ela me perguntou de onde eu era e perguntou coisas sobre o Brasil. E eu comecei a falar sobre a riqueza cultural, a música, a culinária, a comida brasileira, o clima, e ela ficou muito encantada.
Nesse momento, o marido dela olha para mim e com um olhar muito sério e uma voz bem seca, ele diz: se o Brasil é tão maravilhoso, por que você tá aqui? Demorei alguns segundos para entender o que ele disse. Lembra, eu não tinha um nível avançado de inglês. Pensa numa sensação de vergonha, sem graça. E pior do que isso, foi tentar encontrar palavras para me defender de tamanha grosseria. A esposa dele reclamou com ele na hora, me pediu desculpas e ficou muito chateada. Caminhando de volta para a sala de recepção, eu estava muito transtornada. Não estava mais com vergonha ou sem graça, mas eu estava com muita raiva. Eu fiquei tentando imaginar o motivo pelo qual ele me tratou assim e fiquei muito irritada por não ter conseguido me comunicar. E isso tudo me deixou muito tensa e eu tive até dor de cabeça. E com o tempo, a dor de cabeça passou, o tempo foi passando, mas aquela sensação de irritada, de raiva pelo que tinha acontecido, não tinha passado e não estava me fazendo bem. Daí eu comecei a pensar em alguns fatores, alguns motivos. Número 1. Se ele estava no hospital, ele não estava se sentindo bem, não estava 100%. Número 2. Talvez, antes de me encontrar, ele recebeu grosseria de alguém. Número 3. Definitivamente ele não conhece o Brasil. E a mistura desses 3 fatores pode explicar o comportamento dele naquele dia. Daí eu pensei que a irritação dele e raiva refletia o que ele estava sentindo por dentro, o interior dele, e isso não tinha nada a ver comigo. E se eu tivesse devolvido grosseria para ele, respondendo da forma que eu achava que ele merecia naquele momento? Será que seria a melhor escolha? Será que eu voltaria para casa orgulhosa de mim mesma? Definitivamente não. Eu não posso permitir que as pessoas me machuquem emocionalmente ou fisicamente. E também não posso me permitir copiá-las. Eu amo artes marciais. Já fiz karatê e jiu-jitsu. Quando criança, viajei com meu pai para uma competição de karatê. Eu adorava as viagens, conhecer gente nova e, principalmente, voltar para casa com medalhas de ouro. Quando chegamos no local do evento, o nosso sensei reuniu toda a turma e disse: meia hora antes da sua competição, reúna o seu grupo e treine o seu kata. O kata consiste em uma simulação de luta, com defesa e ataque, um conjunto de movimentos ou golpes de karatê. E diante de tanta novidade, de tanta coisa interessante no local, eu me distraí completamente. De repente, ouço meu nome ser chamado. Meu coração acelera. Olho para um lado, olho para o outro e não consigo encontrar as outras componentes do grupo. As meninas que apresentariam o kata comigo. Quando consigo chegar ao tatame, percebo, o grupo não está completo. Na minha cabeça vem uma indignação, uma irritação porque tem alguém atrasado. E nesse momento eu não lembro que eu também cheguei atrasada. Porque às vezes é mais fácil culpar o outro do que olhar para dentro da gente, não é? Poucos segundos antes de pisar no tatame, conseguimos reunir todo o grupo. E você pode imaginar que a esse momento todas estamos tensas e nervosas.
Não porque não sabíamos o kata, mas porque pulamos uma etapa muito importante, a preparação antes de pisar no tatame. Seja revisar os golpes, dar um abraço e desejar boa sorte, fazer uma oração. Essa etapa, além do treinamento, era muito importante. E o resultado é que voltamos para casa sem medalha de ouro. Na verdade, voltamos para casa sem medalha alguma. Pensa numa sensação ruim, de derrota, de irritação, de raiva, buscando culpados em tudo e em todos. No caminho para casa eu pensei, como meu pai não me chamou a tempo? Também culpei a menina que chegou atrasada e até mesmo a pontuação errada que provavelmente deram ao meu grupo. Eu pensei em tudo, menos na culpa que me cabia. E porque eu estava tão irritada ainda, guardando aquele sentimento ruim que é a raiva, eu não conseguia ver as coisas com clareza. Às vezes, a gente precisa de ajuda para enxergar e entender a gente e uma situação bem melhor. E naquela noite, antes de dormir, meu pai me chamou para conversar. E eu confesso, imaginei que seria uma conversa difícil e eu levaria uma bronca muito grande. Mas não foi assim. Meu pai me ajudou a lembrar como eu me dediquei nos treinos e como eu trabalhei muito para ser a líder do grupo. E eu sabia das responsabilidades de ser a líder do grupo. E naquele momento, no desfecho, no dia da competição, eu me distraí e eu não me comportei como uma verdadeira líder. E foi naquele momento que eu percebi que o sentimento real não era a raiva dos outros ou da situação em si, mas eu estava frustrada, triste comigo mesma, porque no fundo eu sabia que eu falhei comigo e com o meu grupo. A boa notícia é que a gente sempre tem a chance de consertar os nossos erros, de pedir desculpas e de melhorar. E foi exatamente isso que eu fiz na semana seguinte, na aula de karatê. Reflexão do dia. Você pode fechar os olhos, ou talvez não. Você pode até fazer uma dancinha feliz. Faça o que te deixar mais confortável. Eu fico pensando naquele dia da competição de karatê. Como aquele dia poderia ter sido melhor? Como eu poderia ter lidado melhor com os meus sentimentos? E então existem dois caminhos. Primeiro, eu poderia ter sido mais responsável, comprometida, focalizando assim na competição e na orientação do sensei, a preparação antes de pisar no tatame. Dessa forma, eu não chegaria atrasada. O outro caminho seria, chegando atrasada, eu não culparia ninguém, pediria desculpas e faria o meu melhor na apresentação do kata. Percebe? Nessa situação existem dois caminhos. Evitar a irresponsabilidade, o atraso e a culpa aos outros. Ou lidar, administrar os meus sentimentos, identificando o que realmente eu estou sentindo. Lembra? Eu acreditava estar com raiva dos outros e da situação, mas na verdade eu estava triste e frustrada comigo mesma. E você já se sentiu assim? Achando sentir uma emoção
e depois se surpreendeu com algo totalmente diferente? Percebe a importância da gente se conhecer e entender o que está sentindo? Imagina como o dia da competição de karatê ou a situação no hospital teria sido tão mais leve e tão mais fácil. Sabe o que me ajuda? Em momentos de emoções fortes e não tão agradáveis como a raiva. Me faz bem conversar com Deus, rezar. Eu gosto também de dançar as minhas músicas favoritas e cantar bem alto. E às vezes, andar de bicicleta, com o vento soprando no rosto. E você? O que você gosta de fazer para lidar com emoções fortes e não tão agradáveis? O que é que te faz bem? Lembra, você pode entrar em contato comigo pelo nosso e-mail bugmenot.podcast@gmail.com ou pelo nosso Instagram @bugmenot.podcast. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre esportes. A importância de praticar esportes para a saúde física, o seu corpo, e a saúde psicológica, a sua mente. Eu vou te contar todos os esportes que eu já pratiquei e os que eu ainda quero praticar. E claro, compartilhar muitas histórias especiais com vocês. Muito obrigada pela sua presença. Você me faz tão bem. Seja feliz sendo você mesmo. Você é muito amado. Até mais!